Em estúdio, para analisar os temas do dia, estão Juan Alvarez e João Teves. Meus senhores, muito boa tarde. Obrigado por estarem mais uma vez presentes nesta edição das 12. Juan, começando por ti, faz sentido, e olhando para, começando pela questão do BPN, parece-te que este valor que foi anunciado dos custos para os contribuintes, no fundo é disso que estamos a falar, de 3.400 milhões de euros, é o valor real, ou seja, não poderá ser um bocado mais acima, uma vez que se diz que, dependendo do tempo que vai demorar a vender os créditos, poderá subir, mas não sabemos quanto mais é que poderá subir. Parece-te o valor real, 3.400 milhões de euros, sendo certo que é difícil sabermos com certeza, não é? Bom, se o relatório diz, e é um relatório técnico e, portanto, esperemos que sim. Agora, obviamente, na opinião pública e, sobretudo, no último ano e meio, falou-se até de 4 mil milhões ou até de cerca de 5 mil milhões. Portanto, este de valor até é um de valor relativamente otimista e que até pode ser aceito face a outros cenários que havia. Agora, em relação aos créditos, e, portanto, aqui é que pode estar depois, se vemos que o buraco aumenta muito ou não depende tanto do tempo que vai demorar, mas sobretudo o preço do mercado e se há compradores disponíveis para esses créditos. E, portanto, esse agora é o fator relevante que vamos ter em 2013 e que pode afetar depois o próximo orçamento. Se faz sentido ou seria prudente ao Governo pensar numa espécie de bad bank para tentar ficar com estes créditos? Esse seria um cenário, que é o que está neste momento a pensar fazer, sobretudo em Espanha, mas também no bad bank, quer dizer, a ideia é encontrar investidores privados e, sobretudo, internacionais que estejam dispostos a comprar, no fundo é retirar esse risco do balanço do Estado, não é? Quer dizer, é um cenário a estudar e depois era, obviamente, devia-se tomar uma decisão naquele que implicasse menos risco para o Estado. Mais do que se custa mais ou menos, é o risco das perdas poderem ser muito mais avultadas ou não, não é? Porque no próximo ano vamos ter já um orçamento muito difícil e, portanto, a redução de todos os riscos ou daqueles que se possam reduzir seria uma ideia boa. João, uma vez que não temos um limite para a venda destes créditos, falar em 3.400 milhões nesta altura é quase certo que daqui a uns meses vamos estar a falar de um valor superior. Não sabemos em quanto, mas certamente superior. Vai depender, e falava ainda agora o Juan sobre isso, do tempo que demorar até se conseguir encontrar investidores interessados. E se existem esses investidores interessados, e depende do que é dos créditos que lá estão e do interesse e eventualmente da própria solvabilidade e liquidez dos mesmos, não é? Por isso, só analisando o relatório e ver qual é que é, enfim, esse estoque ainda que existe de créditos, para percebermos se com os mesmos, com a sua venda, qual é que será, no fundo, depois o montante do prejuízo do BPN. Agora, é certo é que, quando na apresentação da peça, é evidente que o relatório, julgo eu, este relatório da Comissão Parlamentar, que foi criada ad hoc para a análise da nacionalização do BPN, enfim, acho que temos que analisar três vertentes. A primeira, o banco devia ter sido nacionalizado ou não. A segunda, durante o tempo em que ele teve nacionalizado, como é que ele foi gerido. E a terceira, qual é que é o valor, se o valor de venda foi um valor bom ou não foi um valor bom, ou se foi vendido abaixo ou vendido acima daquilo que ele efetivamente valia. Agora, o que me parece é que não se pode pôr uma amálgama, no fundo, dizer que pode haver responsabilidades repartidas por estes três períodos, mas elas não são idênticas, como é óbvio. Parece-me evidente que... O relatório atribui, e chamemos-lhe, boa parte das culpas à administração de Oliveira Costa, mas também logo a seguir aparece o período de nacionalização que apanha os governos de José Sócrates. Mas repara uma coisa, a primeira coisa, é evidente, parece-me a mim, que grande parte do problema está, senão o banco não tinha sido nacionalizado, não é? Repara uma coisa, que vantagem é que tinha na altura o Governo, para além de, enfim, evitar um risco sistémico. Nós não nos podemos esquecer que ele foi nacionalizado, salvo erro, em novembro de 2008. A 15 de setembro tinha sido declarada a falência da Lehman Brothers, do banco. Logo a seguir, passado
nem uma semana, poucos dias, nós vimos o presidente Bush a explicar aos americanos e ao mundo que afinal tinha que intervir e tinha que haver, enfim, um grande resgate, porque senão havia um risco sistémico enorme para todo o mercado financeiro internacional, não é? E por isso, é nessa base e é perante esses pressupostos que a decisão é tomada. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que se nós podemos dizer, olha, o banco poderia ter sido vendido agora por mais ou por menos, não sei, ouça, se calhar sim, se calhar não, houve ali um relatório que ou andou perdido ou houve um desencontro relativamente à avaliação do banco. Eu acredito que ele até possa ter sido vendido pelo melhor preço que se conseguiu. Se depois da nacionalização houve, de facto, um período de, digamos, pelo menos de indefinição relativamente ao banco, eu acho que isso também é verdade. Ou seja, também não se decidiu, vai ser integrado na Caixa, era uma das hipóteses. Não vai ser, o que é que vamos fazer? Vamos vender? Não vamos vender? De facto, essa indefinição não ajudou. Agora, parece-me óbvio, quer dizer, que as grandes responsabilidades, e enfim, quanto ao caso em concreto, saber se depois as pessoas, se aquilo que fizeram ou se o buraco que criaram constitui ou não crime, isso há de ser uma coisa que os tribunais hão de decidir, mas é óbvio que o grosso da responsabilidade está na gestão. Juan, havia, e esta foi uma das afirmações que ficou presente na altura pelo então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, havia realmente risco sistémico. Falamos aqui do caso do Lehman, mas o BPN, se calhar, e em termos comparativos, seria uma realidade muito distinta. Sim, é muito diferente, porque o Lehman era um risco sistémico a nível mundial e, digamos assim, que o banco BPN eventualmente seria um risco sistémico em Portugal. Essa pergunta é muito difícil, quer dizer, essa é a pergunta do $1 milhão, que é aquela que só se consegue responder depois. Portanto, é uma pergunta difícil de perceber e, portanto, eu penso que existe um relativo consenso a nível político sobre a nacionalização do banco. Obviamente, há pessoas em contra, pessoas a favor, mas penso que a nível global, até dentro do PSD e do CDS, quer dizer, a nacionalização em si é um ato de coragem e é um ato que naquele momento, como dizia o João e bem, em novembro de 2008, portanto, é um ato previsível e, portanto, é uma decisão de gestão, em princípio, correta. Portanto, esse não é nenhum aspecto. Agora, o segundo aspecto que o João referiu, e bem que ele separou isto em 3 partes, é a segunda parte, portanto, um período de gestão pública, de gestão da Caixa, é um período desastroso. Obviamente que também recebe algumas culpas neste relatório. Obviamente que as grandes culpas não é desse período, quer dizer, a culpa é a gestão anterior, portanto, isso é o que levou à nacionalização do banco, mas, quer dizer, a gestão na órbita pública foi desastrosa, sobretudo, como dizia o João e bem, as indefinições que houve e o período tão longo desde que foi nacionalizado até que foi privatizado. Eu aqui gostaria só de referir um exemplo inglês. Portanto, em Inglaterra houve um banco, que eu não me recordo agora o nome, que foi também nacionalizado. Não me recordo o nome. Northern Rock, esse até foi antes não, do mas houve outro depois, que era um banco mais pequeno, mas que era um banco tipo BPN aqui em Portugal, em termos de dimensão, mas só para terem aqui uma noção, foi nacionalizado uma sexta à noite. O sábado foi pedido aos outros bancos que fizessem propostas para a compra do banco. As propostas chegaram no domingo de manhã, domingo à tarde foram negociadas, domingo à noite foi adjudicada a venda do banco. E na segunda-feira abre o mercado. E na segunda-feira abre o mercado e o banco está já em mãos privadas com outra gestão, etc. Portanto, isso é que faz, quer dizer, em Portugal, o banco que vive sobretudo sobre a credibilidade e a sua marca, essa marca foi completamente destruída. E, portanto, esse é um aspecto relevante. Outro que devemos discutir é, sobretudo, a supervisão. Quer dizer, obviamente, houve claras falhas de supervisão. E aqui falamos de Vítor Constâncio. Que é da CMVM, quer dizer, isso é óbvio. E depois, em relação ao preço de venda, que o João referia aqui um pouco, quer dizer, havia um relatório de uma avaliação. Quer dizer, uma avaliação é sempre um preço teórico de mercado e depois o que interessa é ver que ofertas reais é que aparecem. E, portanto, o que parece que não há dúvidas é que foi vendido à melhor oferta que houve. Quer dizer,
Porque é preciso ter sempre isso em conta, não é? Isso é como no mercado a própria da gestão do habitação, BPN não é? poderia Claro. dizer que valia X, mas depois, Claro. se não houvesse compradores interessados, a questão Exatamente. ou se O que fica com o interessa banco tal como está, ou se vende. Exatamente. O preço do mercado é sempre aquele preço que alguém está disposto a pagar. Portanto, não é aquilo que diz um relatório sobre o preço teórico. Portanto, esse é o último aspecto que eu penso que também é importante referir. Parece que esta venda, para passar também a palavra ao João, 40 milhões foi pouco para o BPN. É assim, eu não conheço o detalhe em si. Eu, a priori, diria que alguém comprar o BPN até a zero, que seria um bom negócio. E, portanto, se assumisse Mas seria um bom alguns negócio riscos, para quem compra ou não, para quem vende? Para quem vende. Agora, sempre depende sobre os riscos. Que quem compra assume ou não assume. O que parece que a compra foi feita com o banco relativamente limpo. Isto é, claro, os riscos ficaram todos do lado do Estado, não é? E, portanto, aí o preço poderia ter subido um pouco mais. Penso que o relatório apontava para um preço de 100 e poucos milhões, ou 100, ou 120, penso que era esse era à volta preço disso, teórico. Era o dobro, era o dobro. Era 100 milhões. Era mais do dobro, eram 100 milhões. Exatamente, 100, o relatório diz, João, e agora, olhando para outra questão, o mas relatório... na verdade é que não houve, desculpa, na verdade é que não houve nenhum... Não houve propostas, é isso. Interessado. Quer dizer, não sei se houve, não houve, vamos lá ver uma coisa, a proposta vencedora não foi a proposta mais alta. Exatamente. Digamos, foi a proposta... que o governo considerou credível. Exatamente. Não sei se a outra não seria credível, também não tenho dados para estar a analisar as propostas. O que é certo é que, efetivamente, quem ganhou tem poder financeiro para se implementar e aproveitou toda a estrutura de balcões, sendo certo ainda que ainda tem a possibilidade de manter ou não muitos dos trabalhadores. Portanto, eu acho que quem comprou e face à capacidade financeira que tem, fez um bom negócio. Olhando para outro tema, Vítor Gaspar assumiu que pode começar, de resto já o tinha feito, poderá começar a acelerar a consolidação do déficit, nomeadamente com a antecipação de algumas medidas de corte na despesa. Faz sentido que o Governo comece a acelerar este processo, olhando, por exemplo, e precisamente para os dados que têm saído e para as previsões para o déficit que vai resvalar para além dos 5%. Embora o Ministro das Finanças continue a dizer que é para cumprir essa meta. Mas vamos lá ver uma coisa, a meta dos 5% é para este ano. Não é? Para o ano já não é, a meta já não são de 5%. Mas mesmo para este ano fala-se em 5,5% até 6%. Até 6%, e vamos ver como é que vai ser com a ANA, se bem que parece aparentemente que as propostas são boas, não é? Agora, mas ele está a dizer que vai antecipar para 2013, não é? Para este ano não há nenhuma. Mas o que se diz é que poderá antecipar medidas de 2013 ainda este ano. Não, de 2014 para 2013. Julgo que será assim. Que eu percebi também, exatamente. Portanto, ou seja, parte dos cortes previstos nos 4.000 milhões na reforma do Estado. Exatamente. Que o relatório que deverá estar pronto já nas próximas semanas e, portanto, depois, em princípio, vem a parte da discussão política e a discussão à sociedade civil para ver se conseguimos encontrar aqui um consenso, e o que o Ministro diz é que essas medidas serão apresentadas, em princípio, em fevereiro e, portanto, se necessário, poderá antecipar algumas das que os cortes deveriam para ser feitas em 2014, antecipar para 2013, se houver riscos acrescidos à execução. Está feita a correção, João. Pronto, então, face a esses que vão existir riscos acrescidos, vão. Agora, o problema aqui é que nós temos que perceber, ainda não percebemos exatamente, o que é que estamos a falar quando estamos a falar de 4.000 milhões a menos em despesas que, em primeiro lugar, foram apresentadas como despesas sociais. Se nós estivermos a falar de aquilo que são transferências que o Estado faz para a sociedade depois de arrecadar impostos, porque muita da despesa social são transferências, ou seja, o Estado arrecada os impostos, arrecada contribuições, mas daquilo que arrecada, cerca de, metade, acaba por, através de um mecanismo de transferências, devolver à sociedade. O que significa que aquilo que tirou do PIB volta a entregar à sociedade por outro caminho. Desta forma, e nomeadamente através das prestações sociais. O que é que se consegue com isso? No fundo, uma redistribuição até de riqueza, permitindo uma maior coesão social. Ora bem, se decidir com um tão grave e um tão alto nível de impostos
como vamos ter para o próximo ano, deixar de redistribuir ou parte desses impostos, e isso é que são os cortes, eu diria que isso é gravíssimo, porque a nível de coesão social, a nível da pobreza, a nível de níveis mínimos de existência, de saúde, das pessoas, que nós estamos a falar para um quadro gravíssimo. Depois, por outro lado, nós não nos podemos esquecer do seguinte, é que se estamos a retirar esse dinheiro da economia que era redistribuído, o que nós estamos sempre é a diminuir o PIB, porque as pessoas deixam de consumir e, portanto, nós temos um fenómeno de que, através dessa suposta poupança, podemos estar a agravar qualquer potencial de crescimento e, sem crescimento, não vamos conseguir pagar a dívida. E eu acho que esse é que é o grande problema, porque nós, quando foi assinado o programa de ajustamento constante do memorando, nós tínhamos uma previsão para 2011, 2012 e 2013, a dívida de 101% em 2011, 107% em 2012 e 108% da dívida em 2013. E nós, neste momento, em 2011 passou a ser 108, em 2012 passou a ser, ou será, praticamente 120, 119, e em 2013 praticamente 124. O que significa que o constante decréscimo do PIB, a constante recessão, está a diminuir a nossa capacidade, está a aumentar a dívida, no fundo, está a aumentar sempre o estoque da dívida. Ou seja, nós, até do ponto de vista nominal, seria possível que a dívida estivesse eventualmente a diminuir. Não é? Mas a verdade é que a nossa capacidade de a pagar vai sempre decrescendo. E isto é uma espiral. E, portanto, quando nós estamos a falar de austeridade, sobre austeridade, ninguém diz, é evidente que tem que haver sempre consolidação orçamental e aí, não existe uma alternativa realista que seja, que configure uma política contracíclica relativamente à recessão. Agora, se calhar é preciso encontrar aqui um justo equilíbrio para conseguirmos fazer as duas coisas sem que vamos combater o déficit diminuindo no fundo o crescimento, porque estamos a retirar produto à economia e depois temos uma dívida a escalar. Juan, falhar as metas previstas para este ano para o déficit, nomeadamente os 5%, que de resto parece que tem sido já dado mais ou menos como aceito pelo Governo, ou como garantido que será entre os 5,5% e os 6%, é grave para a execução portuguesa e nomeadamente para aquilo que vai ser preciso fazer no próximo ano? Bom, eu penso que ontem ouvi Vítor Gaspar dizer que vai cumprir uns 5% e, portanto, se diz que os vai cumprir, a questão, esperemos que os e era isso que eu tinha perguntado precisamente ao João. A verdade é que o Ministro das Finanças continua a garantir que a meta de 5% é para cumprir, partindo do princípio e olhando para as previsões que têm sido conhecidas, que não vai ser cumprido. Se resvalar para os 6% ou até um pouco mais, já se falou em 6,2% ou 6,3%, é grave nesta altura. Não, mas isso ou seja, o que o Ministro admite é que o déficit real, portanto, sem medidas extraordinárias, que fica nos 6%. Portanto, isso já é admitido. Agora, o que diz é que com a ANA e com outro tipo de medidas que estamos a ver se aceitam ou se não aceitam, que fica nos 5%. Portanto, eu penso que essa questão de ficar em 6 ou em 5 neste momento é irrelevante. A Troika sabe isso e, portanto, está a negociar isso. Portanto, essa não é a grande questão. A questão é que no próximo ano, que vemos todas as previsões económicas, da atividade económica a nível europeu, vai ser pior do que é esperado, e, portanto, do que era esperado. A Espanha, a recessão há de ser pior. Um quarto das exportações portuguesas são para a Espanha. A Alemanha, que também o crescimento do PIB é relativamente ligeiro e, portanto, há aqui uma grande dúvida se a França entra em recessão ou não. Portanto, todo um cenário macro, sobretudo nos países que mais se dirigem às nossas exportações, é um cenário mau. E, portanto, isto tudo indica que o orçamento tem grandes riscos. E, portanto, eu penso que o Ministro sabe isto perfeitamente. Portanto, o que ele diz, o que eu percebo
mensagem que ele ontem disse é que, no fundo, quer, se for necessário, quer dizer, ter o tal plano B que a Troika lhe pede, que é, se for necessário, aplicar C, o B ou C. O B é os 800 milhões. É um plano alternativo que será, bom, temos de cumprir isto. Agora, obviamente, se acima desta enorme carga de impostos que há este aumento, se ainda acima disto levamos uma carga de austeridade grande pelo lado da despesa, que na prática é estarmos a retirar dinheiro da economia, é óbvio que a recessão não se fica pelo 1 ou 1,5%. A recessão é maior do que isto. Mas aqui a verdade, eu mais uma vez reitero, quer dizer, é que não há alternativa. Essa é que é a questão. E o João referia, é verdade que os rácios de dívida sobre o PIB crescem, mas aqui o que é relevante nem é esse rácio. É relevante aqui é o estoque nominal de dívida e se o país efetivamente está a criar reformas para que no futuro possa vir a crescer. Portanto, isso é o que é relevante. Não é se o rácio hoje é 110 ou é 120. Isso não é muito relevante. Como não é muito relevante se o déficit é 5 ou é 6. Quer dizer, o que interessa é o déficit estrutural e é o estoque nominal de dívida e as reformas que o país está ou não está a fazer para que venha a crescer no futuro. Isso é o que é relevante. Mas, João, tem que ser em 30 segundos. Em 30 segundos. A questão é esta, é que nós temos sempre uma estratégia de empobrecimento, não é? E é verdade, porque as exportações não aumentaram assim tanto, no fundo vinham aumentando já anteriormente. Portanto, corrigimos esse déficit. Agora, nós ao empobrecer tanto, se isto não existe aqui um limite, estancar o limite de empobrecimento, o que sucede é que depois não conseguimos criar as tais bases que são tão queridas e desejadas para termos então crescimento. Porque depois de estarmos tão pobres, como é que vamos dar a volta a esta situação? Eu acho que aí é nesse justo equilíbrio, não deixar as coisas irem tão abaixo que o Governo tem que o Governo tem que trabalhar. João Teves, Ruan Alvarez, muito obrigado pela vossa análise nesta edição das 12. Já a seguir olhamos para o dia nos mercados.